quinto ano. Hoje, quarta-feira, dia 21 de abril de 2021, vamos à nossa videoaula de História. Então, quinto ano, faremos agora a correção da revisão de ciências que foi realizado ontem no caderno de vocês. Então, vamos aí à autocorreção. Número 1. Complete as informações usando as palavras do quadro. Então, vocês tinham lá atmosfera, crosta terrestre, biosfera e hidrosfera. Letra A. A atmosfera é a camada de gases que envolve o nosso planeta. Então, lembre-se, letra maiúscula. Letra B. Hidrosfera, parte líquida encontrada na Terra. Letra C. Crosta terrestre, camada mais externa da Terra. D. Biosfera, parte do planeta em que encontramos vida, plantas, animais e pessoas. Ok? Corrijam aí. Número 2. Ligue. Núcleo, era para ligar em região mais profunda e central da Terra. Manto superior e inferior, composto de outros tipos de rocha. Crosta terrestre, era para ligar em superfície sólida da Terra. Número 3. Escreva o nome dos planetas que formam o Sistema Solar e risque os rochosos. Então, vamos lá o nome dos planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Lembre-se, turma, com letra maiúscula todos porque são nomes próprios, tá? E vocês teriam que riscar quais? Rochosos. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Número 4. Associe corretamente. Então, ficou assim. 2 cometas, que são o quê? Aglomerados de gelo e rocha que giram em torno do Sol. 4. Constelação. O que diz lá no 4? Agrupamento de estrelas em diversos formatos. 3. Via Láctea, galáxia em que vivemos. E 1. Galáxia, que é um conjunto de bilhões de astros como estrelas, planetas, satélites, cometas e gases que se movimentam em torno de si mesmo. Tá ok? Então, confiro aí a numeração. 2, 4, 3, 1. Número 5. Explica os movimentos de rotação e translação. Mesmo que vocês tiverem explicado de outra maneira, turminha, mas se estiver parecido com o que a tia deixou aí, tá ok, tá? Rotação é o nome do movimento realizado pelo planeta Terra em torno do próprio eixo, no sentido de oeste para leste. Este movimento que determina a sucessão dos dias e noites. Translação acontece quando a Terra completa uma volta ao redor do Sol. Ele dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. Iremos realizar a autocorreção lá no livro de História, nas páginas 48 e 49. Então, peguem lá o livro, turminha, e vamos acompanhar aí a autocorreção. A número 1 estava assim. Um patrimônio é. Então, vocês tinham a opção A, B, C e D. A resposta correta é da letra A. Então, patrimônio é uma espécie de herança que talvez exista há muito mais tempo que nós, ok? Vamos ao número 2. Escreva abaixo das imagens que tipo de patrimônio elas ilustram. Então, observem as imagens que estão em destaque lá no slide que a tia colocou para vocês e vamos às respostas. A primeira imagem, patrimônio imaterial. Segunda imagem, patrimônio material. A outra, patrimônio imaterial. Lá embaixo, a primeira imagem, patrimônio material. A outra, patrimônio material. E a última, patrimônio imaterial. Página 49, atividade número 3. O que é um patrimônio histórico nacional? É um patrimônio que pertence a todo um país. Número 4. O que é um patrimônio histórico universal? É um bem considerado importante para todo o mundo. A número 5, turma, era uma pesquisa e a resposta é pessoal. Daremos sequência agora, turma, aí no livro de História, das páginas 50 à página 56. O nosso conteúdo que iremos estudar será cidadania, então acompanhe aí. Não esqueçam de colocar a data de hoje, dia 21/4 de 2021. Cidadania, a tia destacou aí no slide para vocês.
Em linhas gerais, podemos dizer que cidadania é a prática dos direitos e dos deveres sociais e políticos estabelecidos dentro de uma comunidade. É também a condição de cidadão, que é um indivíduo que leva sua vida social de acordo com as leis vigentes de onde vive. A cidadania é uma ideia dinâmica, ou seja, está sempre mudando. O que faz a cidadania sofrer mudanças são as transformações sociais nos momentos históricos. Então, a tia destacou para vocês a mesma imagem que está aí no livro de vocês, na página 50, destaquei no slide, né? Independente de mulheres, crianças, estrangeiros, comerciantes, né? Todas as pessoas são cidadãos e todas as pessoas têm que estar obedecendo às leis, né? E estar exatamente acompanhando todas as regras da vida social. Página 51 no livro de vocês, e a tia destacou aí, conquistas da cidadania. A ideia de que temos o mesmo valor na sociedade é relativamente nova, e até hoje há pessoas que sofrem discriminação e não têm seus plenos direitos garantidos. Acompanhe alguns exemplos. A relação do servo, escravo em senhor. Em vários lugares do mundo, a escravidão era um elemento comum na sociedade. Os escravos eram ditos inferiores aos seus senhores, os homens livres. Em determinados lugares, como no Brasil, no período colonial, o escravo sequer era considerado gente, e sim uma mercadoria, comercializada para ser usada como o dono quisesse. Então aí, turminha, está mostrando, né, que houve avanços na conquista da cidadania, porque nem todas, vamos dizer assim, a sociedade, né, tinha seus direitos. Então aí tá destacando os escravos. Os escravos, eles não tinham direito nenhum, né, eram tratados até como não fosse gente. Então, eu te destaco para vocês a imagem no slide, para que vocês possam ver, né, no período colonial, a forma que eles eram tratados. E no livro de vocês, tá, também tem a mesma imagem. Falaremos agora sobre o trabalhador industrial, sobre as mulheres. Então, vamos observar aí. O trabalhador industrial. No início das fábricas, ser empregado de uma delas era um trabalho bastante desgastante. Além do serviço pesado, os funcionários não tinham nem direito trabalhista, nem condições adequadas para exercer sua função, principalmente no que diz respeito à segurança. Mulheres e crianças eram exploradas de forma até pior, trabalhavam o mesmo que um homem, mas recebiam muito menos. Então aí está mostrando, turminha, né, na questão do trabalhador industrial, o que eles passavam também, né? E a imagem vocês estão vendo aí, crianças dentro de uma fábrica, né? Que é algo completamente que a gente fica imaginando que não era para existir, né? E isso acontecia, eram explorados. Ao lado, vamos ao próximo assunto, mulheres. A noção de igualdade entre homens e mulheres nem sempre existiu. Até recentemente, pregava-se que as mulheres deviam obedecer aos homens, sem o menor questionamento. Os homens podiam castigá-las, assim desejassem. As mulheres serviam apenas para complementar a vida dos homens, cuidar do lar, dos filhos e do marido. Então, aí já está mostrando, né, nessa imagem, uma mulher que trabalha. Aí já começou a surgir o avanço. A criança. Até pouco mais de um século, as crianças eram tratadas como adultos em miniatura. Assim que tivesse força, começavam a trabalhar pesado como seus pais e levavam uma vida não muito diferente das do adulto. Não existia a noção de que, nessa fase da vida, a pessoa precisa, principalmente, de afeto e proteção. Então, vejam aí, turminha, né? Vem dizendo que há mais de um século atrás, então mais de 100 anos atrás, as crianças eram como se fossem adultos em miniaturas. Então, cresceu um pouquinho, já tinha força, elas trabalhavam pesado, igualmente os adultos, tá ok? Vamos agora ver sobre os idosos. Em algumas sociedades, como a dos povos indígenas brasileiros, as pessoas mais velhas são tidas como mais sábias e, por isso, suas opiniões e conselhos têm mais peso. Porém, a nossa sociedade é comum os idosos não terem mais um ponto de vista levado em conta, por não saberem mais das coisas. Apesar disso, a situação do idoso brasileiro
antigamente poderia ser de puro desamparo. Até no ano de 1934, o direito à aposentadoria não era um direito de todos, e sim um privilégio de poucos. Aos que envelheciam, restava apenas viver de economias que fizeram durante a vida, ou ser amparados pelos familiares, pois não tinham mais apoio do governo. Falaremos agora sobre a conquista dos direitos. Encontra-se na página 53 do livro de vocês. A conquista de direitos iguais para todas as pessoas não foi um processo que se deu da noite para o dia, muito pelo contrário. Foi gradual, devagar e ainda não se efetivou por inteiro. Até hoje, existe a necessidade de que as pessoas lutarem para garantir seus direitos. Durante anos da escravidão, os escravizados resistiam de várias formas. No Brasil, a resistência se manifestou na forma de fugas em massa para uma organização chamada quilombo, onde os fugitivos se organizavam para viver livres. Tempos depois, os trabalhadores industriais formaram sindicatos que organizavam os movimentos de greve e negociavam direitos para melhorar as condições da vida dos operários. Tempos depois, os direitos que hoje em dia são normais a todos os trabalhadores são frutos de diversas lutas trabalhistas. As mulheres também precisaram ir à luta para alcançar a igualdade perante os homens. As pioneiras desse movimento foram duramente pressionadas e discriminadas pelas pessoas da sua época, mas seus sacrifícios não foram em vão. Hoje em dia, existem mulheres empresárias, políticas, que dividem os afazeres domésticos com seus maridos. Ainda há muito a ser feito, pois, apesar dos direitos alcançados, existem pessoas que querem dar à mulher o papel de cidadã da segunda classe na sociedade. Hoje em dia, além da legislação para proteger o idoso e a criança, existem vários grupos que atuam em defesa dos seus direitos. Então, observem aí, né? Tem uma imagem, tá? Conquista dos direitos, porque todos têm que ter seus direitos garantidos, seja idosos, crianças, os cidadãos em geral. Falaremos agora sobre a Constituição, tá? Na página 54. A Constituição, os direitos que as pessoas conquistaram são somente garantidos por lei, ou seja, são uma obrigação. Quando são estabelecidos em uma Constituição, que é um conjunto de leis que ditam as regras de um país. Nela, além dos direitos, estão descritos também os deveres de cada cidadão. Então, se vocês quiserem, vocês poderão sublinhar e destacar, tá? Constituição é um conjunto de leis que dita regras de um país. Nela, além dos direitos, estão descritos também os deveres de cada cidadão. Constituições, hoje em dia, são feitas como participação popular, representada através do voto, ou de representantes escolhidos pelo povo. Mas nem sempre foi assim. Até meados do século XIX, as leis no Brasil eram feitas unicamente por pequenas elites que governavam todo o resto do país. Desde a independência até os dias de hoje, o nosso país já teve 7 constituições, cada uma atendendo aos anseios de sua época. A Constituição vigente, ou seja, a que se deve ser obedecida, do Brasil, foi feita em 1988. Então, lá embaixo, turminha, tem uma ilustração, né, da bandeira do Brasil e várias pessoas, né, com a mãozinha lá para cima. Por quê? Porque está mostrando ali a Constituição significa o quê? A lei máxima de um país. Por isso está destacando a bandeira do nosso país. Agora, no livro de vocês irão realizar as atividades na página 55 e 56. Então, vamos lá? Número 1. Cidadania é. Vocês têm aí a opção A, B, C e D. E vou marcar qual é a resposta correta. Cidadania é a prática da taxação dos bens previamente estabelecido dentro de uma comunidade. É também a condição de construtor
de cidade que levanta os prédios públicos? Ou letra B, a prática dos direitos e dos deveres sociais e políticos estabelecidos dentro de uma comunidade. É também a condição de cidadão, que é um indivíduo que leva a vida social de acordo com as leis vigentes de onde vive. Ou C, um aglomerado de cidades. Ou letra D, uma forma de construir cidades muito bem elaboradas. Então, de acordo com o nosso texto lá que nós vimos, né, e a tia destacou também no slide, qual é a resposta correta? Número 2. Pinte apenas quem não tinha voz e direitos na democracia grega da antiguidade. Então, nós temos aí o escravo, o homem livre e a mulher. Então, vocês vão pintar somente as imagens aí de quem não tinha voz e direito. Página 56. Número 3. Em que época o conceito de cidadania se aproximou mais do conceito de cidadania atual? Na época da Revolução Francesa, na época da Segunda Guerra Mundial, na época das Cruzadas ou na época das grandes navegações? Vocês vão marcar o X na resposta correta. Número 4. Complete o texto corretamente usando as palavras do quadro. Então, vocês têm essas palavras aí: direitos, garantir, gradual, inteiro, necessidade, processo e direitos. Aí abaixo vocês têm as frases. Cada palavra que vocês vão completar terá que ser usada do quadro. Então, vamos lá. A conquista de espaço iguais para todas as pessoas não foi novamente espaço, que se deu da noite para o dia. Muito pelo contrário. Foi, novamente espaço, devagar e ainda não se efetivou por espaço. Até hoje existe tem um espaço para vocês completarem, de as pessoas lutarem para espaço e os seus espaços. Então, lembre-se aí, todas as palavrinhas serão utilizadas para completar, tá bom? Número 5, o que é uma Constituição? Então, vimos lá no texto o que significa Constituição e, de acordo com a definição que está lá, vocês vão responder. Agora, quinto ano, vocês irão realizar a revisão de História, não é? Então, acompanhe lá que a tia vai estar revisando com vocês esses seguintes conteúdos. O tempo é história, a contagem do tempo, os sujeitos da história e pré-história. O tempo é história. Sem dúvida, a marcação do tempo foi inventada devido à necessidade dos seres humanos de contar ou marcar acontecimentos e fatos. Dessa criação humana surgiu a cronologia, que é o estudo do tempo. No entanto, o tempo nem sempre foi marcado da forma como conhecemos hoje. Ainda na pré-história, a posição e a frequência com que os fenômenos naturais, especialmente os fenômenos astrológicos que aconteciam, eram as marcações para o tempo, pois não havia sido inventado qualquer outro instrumento que pudesse marcá-lo. Após a observação dessas regularidades, é que começaram a se definir os dias e as noites, as fases da lua, a variação das marés, as estações, o período da colheita, os meses e os anos. Então, como vimos, turminha, né, nesse período não tinha ainda instrumentos para que pudesse marcar o tempo. Então, como era feito naquela época? Eles marcavam através, né, de fenômenos naturais. Então, eles observavam lá, observem lá no slide que a tia destacou a imagem para vocês, né? Lá, o anoitecer e depois o amanhecer. Então, o sol, a lua, né, tudo servia para a marcação do tempo naquele período. Com o passar do tempo, muitos calendários, sumério, egípcio, judeu, gregoriano, chinês e instrumentos medidores como ampulheta, clepsydra, relógios solares, mecânico, digital, foram inventados para chegarmos ao calendário e ao relógio, utilizados pela maioria das pessoas atualmente, pois contamos o tempo de acordo com as referenciais que adotamos. Então, aí tem ilustrações para que vocês relembrem, né? Vários calendários que vocês já viram, nós vimos em sala de aula, né? Até chegar no calendário gregoriano, né? E ao lado está mostrando o quê? A ampulheta, que era muito utilizada também naquele período antigo. O tempo cronológico é aquele contado pelos calendários, relógios,
com medidas exatas, dias, anos, meses, horas. Já o tempo histórico é aquele que compreende eventos, fatos e acontecimentos realizados pelo homem, que diferenciam um período em relação a outro. Então, observem lá, né? Aqueles instrumentos lá, o calendário, os relógios, tudo isso tem a ver com o tempo cronológico, né? Já o tempo histórico depende dos acontecimentos e fatos e eventos que já surgiram. Então, ali está mostrando aqui o homem, né? Descobrindo o fogo. Aí é um tempo histórico que está sendo exemplificado através da imagem. Falaremos agora sobre a contagem do tempo. Na antiguidade, marcava-se o tempo observando a natureza, como nós já dissemos antes, né? Atualmente, quando queremos organizar a nossa vida, utilizamos o calendário para marcar dias e meses. O calendário que usamos é o gregoriano. Nele, a contagem dos anos iniciou-se com o nascimento de Cristo. O tempo está dividido em AC, que quer dizer antes de Cristo, e DC, que quer dizer depois de Cristo. O relógio usamos para marcar as horas do nosso dia. Então, as imagens que estão ali, turminha, está mostrando tudo isso que nós acabamos de dizer, né? Décadas, séculos e milênios são medidas de tempo que usamos para períodos mais longos. Vocês estão lembrando aí que década lembra o período de 10 anos. Século, período de 100 anos, e milênio, período de 1000 anos. O estudo da história também depende da organização dos acontecimentos, pois a ordem cronológica é importante. Por essa razão, costumamos usar os anos e os séculos para nos localizar no tempo. Então, observem aí, né, algumas imagens que eu te deixo no slide para vocês, né? Cada uma dessas imagens, observe. O computador, será que ele, né, o mais próximo ele surgiu? Seria décadas para representar, séculos ou milênio? Seria décadas, né? Porque o computador ele foi inventado no período entre mais ou menos 10 anos, não passa disso, né? Ao lado dessa imagem do computador, vocês estão vendo aí, né? Uma ferrovia, né? Um trem. E aí ele representa o quê? O século. Ele surgiu há mais de um período de 100 anos. E ao lado vocês estão vendo a imagem de homens primitivos, né? Os nômades, que surgiram quando? Há mais de 1000 anos, então aí representa o milênio. Para identificar que o século pertence a um determinado ano, retiram-se os dois últimos algarismos do ano que o indica e soma-se ao numeral 1, ao que restou. Então aí, turminha, nós estamos relembrando, né, uma regrinha que foi passado para vocês para a identificação do século. Então vamos ao exemplo. Temos lá 1822. Como vamos saber o século desse ano? Nós vamos colocar o 18, né? Eliminamos o número 22, o número de trás, e vamos somar 18 mais 1, que é igual a 19. Então, aí representa o século 19. Ao lado, nós temos o numeral 622. Como vamos descobrir qual é o século? Nós vamos riscar o 22 e vamos pegar o 6 e somar mais 1. 6 mais 1 é igual a 7. Século 7, ok? Relembraram aí? Vamos ao outro exemplo aí. Se o ano terminar em 00, não se acrescenta nada, depois de retirados os dois últimos algarismos. Então, vamos lá. Nós temos aí o ano de 1500, né? Tirando os dois zeros vai ficar o quê? 15. Então, é século 15 que nós vamos ler. 2000, se tirarmos os dois zeros, vai ficar o quê? Século 20, ok? Os anos terminados em 00 correspondem ao último ano de cada século. Então, século 1, de 1 a 100. Século 2, de 101 a 200. E século 3, de 201 a 300. Assim, podemos concluir que o século 21, o século em que estamos, iniciou-se no dia 1º de janeiro de 2001. Os sujeitos da história. A história acontece em todos os lugares, não apenas nos campos de batalha e em ilustres gabinetes políticos. Há vários tipos de documentos históricos. Como dito antes, atualmente, qualquer objeto pode ser usado para estudar a história. Então, vamos aos exemplos aí. Primeiro, documentos escritos. São livros, jornais, revistas, bilhetes, narrativas pessoais, livros com lendas, orações, inscrições em diversos objetos, enfim,
Qualquer registro grafado por alguém pode ser considerado uma fonte escrita. Então, lá no slide eu já destacou para vocês os documentos escritos. Viram lá? Vamos ao outro exemplo agora. Documentos não escritos. Esse tipo de fonte corresponde a iconográficos, materiais orais, mais precisamente imagens, como desenhos, mapas, pinturas, esculturas, fotografias, cartazes de propaganda, medalhas, rótulos, músicas, filmes, documentários, enfim, qualquer objeto que pode ser estudado e não tenha a forma de fonte escrita, tá? Vamos agora ao último exemplo aí. Documentos arquitetônicos. São construções, casas, prédios, apartamentos, igrejas, cemitérios, estações de trem, pontes, enfim, qualquer construção que possa ser estudada para descobrir fatos sobre o passado. Pré-história. A pré-história corresponde ao período anterior ao da invenção da escrita. Naquele período, os homens eram nômades. O que é isso? Eles não tinham moradias fixas e se abrigavam, eventualmente, em cavernas, em momentos de frio à noite. Vestiam-se com peles de animais, caçavam e pescavam e coletavam frutos. Caçadores e coletores dominavam o fogo. No começo de sua jornada, o ser humano se abrigava em cavernas naturais. Usava instrumentos de madeira, de ossos e principalmente de pedra. Esculpia esses utensílios batendo pedras nos materiais até obter os objetos que desejavam, como lanças, arpões e cabeças de machado. Essas ferramentas, por sua vez, serviam para cortar frutos das árvores e abater animais, para extrair a carne, para se alimentar e a pele para se agasalhar. Esse modo de vida permaneceu o mesmo até o momento em que a humanidade descobriu como manipular o fogo. A partir dessa descoberta, a vida dos seres humanos mudou bastante, pois eles podiam se aquecer durante a noite, sem depender apenas de agasalhos de pele, ter luz quando quisessem e assustar predadores, que podiam invadir suas cavernas, e cozinhar a carne, que se tornava mais saborosa. Paleolítico é um dos períodos em que está dividida a pré-história. Ele é o primeiro dos períodos. Os seres humanos desse período eram nômades, não se fixando por muito tempo em um mesmo lugar. Então, a tia destacou para vocês imagens para que vocês possam, lembrar de o que significa nômades. São aqueles homens que não tinham moradia fixa, mudava sempre de um lugar para o outro, Os homens das cavernas, eles faziam bonitas figuras em suas paredes, representando os animais e as pessoas da época, com cenas de caça e rituais religiosos, as chamadas pinturas rupestres. Então, a tia destacou para que vocês possam ver aí nas imagens, o homem das cavernas, utilizando já o fogo, fazendo a fogueira para preparar os alimentos, se aquecer, afugentar os predadores. E também ao lado, mostrando eles fazendo o quê? A pintura que eles utilizavam, Eles faziam a pintura na parede das cavernas. Tudo que que era acontecimento que surgiam, eles pintavam, mostrando a caça, rituais da época e animais. O sedentarismo. Com as mudanças climáticas e o desenvolvimento das primeiras técnicas agrícolas, o nomadismo cedeu espaço para o aparecimento de comunidades sedentárias, originárias das primeiras civilizações da antiguidade. O homem passou a se fixar em um território. Então, nesse período do sedentarismo, turminha, começou o quê? Eles não eram mais nômades, eles estavam com moradia fixa. O desenvolvimento dos metais. O homem começou a usar o fogo para moldar os metais. Os primeiros grandes povos, são as pequenas aldeias, começaram a se desenvolver. O desenvolvimento do comércio e do dinheiro. De início, as pessoas se valiam de trocas, chamado escambo. Mais tarde, o dinheiro era representado por um pedaço de determinado metal precioso. Então, o escambo era a forma que eles utilizavam no comércio, Eles trocavam uma mercadoria por outra, não havia ali o dinheiro, a
representação, com muito tempo depois que houve aí a representação através do metal precioso. Após vocês terem revisado lá os conteúdos de história, turma, depois vocês também podem pegar o livro, estar lendo o texto com calma, tá bom? Que a tia só fez uma forma resumida de cada conteúdo estudado. Vamos agora pegar o caderno de vocês, façam lá o cabeçalho, dia 21/4/2021, atividades de história. Então, vamos lá a nossa revisão. Número 1. Os homens das cavernas, também chamados homens pré-históricos, não podiam contar com roupas de confecções industrializadas. Sua vestimenta era feita de, letra A, plantas ou letra B, pele de animais. Vocês vão marcar aí qual a opção correta, tá bom? 2. Explique o significado da palavra nômade. Então, a tia destacou hoje novamente, nós estudamos no decorrer desse bimestre, né, sobre isso. Então, vocês vão escrever aí qual o significado da palavra nômade. Número 3. Quais imagens a seguir representam menos de uma década, um século e mais de um milênio? Então, observem aí, né? A tia destacou 3 imagens no slide para que vocês possam visualizar. Aí, no caderno, vocês vão copiar a pergunta e vocês poderão escrever assim, turma, tá? Uma dica. Imagem 1, tá? Que é a primeira imagem lá do que vocês estão vendo. Imagem 2 e imagem 3, tá ok? Porque não tem como vocês desenharem a imagem que a tia destacou no slide. Então, numere imagem 1, imagem 2, imagem 3. Abaixo vocês vão responder, tá? Qual delas representam menos de uma década? Então, qual dessas 3 imagens vocês acham que surgiu com menos de 10 anos, ok? Qual delas? E aí, ao lado tá assim, um século, quer dizer, 100 anos. Qual dessas imagens aí surgiu há mais ou menos 100 anos? E qual delas mais de um milênio, quer dizer, mais de 1000 anos? Qual delas? Então, observem com atenção e depois escrevam abaixo da figura 1, 2 ou 3, tá bom? Número 4 agora. O tempo pode ser classificado de 2 formas diferentes. Explique. Tempo cronológico e tempo histórico. Número 5. Para contar dias e meses, utilizamos o calendário gregoriano. Porém, os indígenas que aqui vivem fazem uso de outros calendários. Cite 2 calendários utilizados por povos indígenas. Então, turma, nós estudamos vários, calendários de povos indígenas. Vocês irão citar apenas 2, tá ok? Caprichem nas atividades. Não deixam de realizar as atividades do livro, as atividades de revisão no caderno e estudar, tá bom?